Sou o professor Jair Campos, com aula de número 2, falando sobre matemática elementar. Ainda falando de operações, só que agora resolvendo expressões numéricas. Nós vamos rever nessa aula o emprego de parêntese, ou parênteses, colchetes e chaves numa expressão. Primeiro, vamos recordar que numa expressão que tem divisão e multiplicação, eu tenho que fazer primeiro essas operações. Isto é, divisão e multiplicação têm prioridade sobre a adição e a subtração. Deve ser feita primeiro. E agora, se a expressão apresenta parêntese, como neste exemplo que nós temos aqui. Estamos resolvendo aqui uma expressão que tem parêntese. Também o parêntese estabelece uma prioridade. Então, nessa expressão, como ela tem um parêntese, eu tenho que fazer primeiro as operações que estão indicadas dentro dos parênteses. Lembrando aí que continua valendo a observação anterior. A multiplicação tem prioridade sobre a adição e a subtração. Então, eu tenho que resolver primeiro o que está dentro do parênteses, mas começando pela multiplicação. Então, 3 vezes 4, 12. Então, agora dentro do parênteses eu continuo com 15 menos 12 menos 2. Então, dentro desse parênteses eu tenho o quê? Eu tenho 15 subtraindo 12, subtraindo 2. Então, fazemos essas operações, como é apenas subtrações, nós vamos fazer na ordem que elas aparecem. 15 menos 12, 3. 3 menos 2, 1. Positivo. Aí acabou o parênteses. Quando eu terminei de fazer as operações que estão dentro do parênteses, como ele vem precedido do sinal mais, né? Então, mantém o resultado que está dentro do parênteses. O sinal mais, do parênteses, indica que nós temos que manter o sinal do resultado da expressão que está dentro do parênteses. Como o resultado deu 1 positivo, então vou manter o 1. Então, mais 1. Temos agora a expressão simples. 12 mais 1 mais 9. Então, 12 mais 1, 13. 13 com mais 9, 22. Então, nós temos aí uma observação, uma nota importante, né? Resolve primeiro as operações indicadas dentro do parêntese, obedecendo a prioridade para as operações. Nós já sabemos, multiplicação e divisão tem prioridade. Então, nós podemos aqui acrescentar uma regrinha, né? O parêntese estabelece uma prioridade para a operação nela incluída. Isso eu tenho que fazer primeiro as operações que estão indicadas dentro do parêntese. O parêntese indica uma prioridade para a resolução das operações na expressão. Exemplo 2. No exemplo 2, nós temos uma expressão que tem parêntese e tem também colchete. Então, eu tenho aqui 8 menos colchete, 5 vezes 2, mais, abre parêntese, 1 menos 12 dividido por 3, fecha parêntese, mais 7, fecha colchete, menos 6. Bom, primeiro já sabemos que o parênteses tem prioridade. Então, primeiro eu faço o que está dentro do parênteses, em segundo momento eu vou fazer o que está dentro dos colchetes e finalizar a expressão. Então, vamos primeiro o que está dentro do parênteses. O que eu tenho dentro do parênteses? Tem 1 menos 12 dividido por 3. A divisão tem prioridade. 12 dividido por 3 dá 4. 1 menos 4 dá menos 3. Fica dentro do parênteses aqui para lembrar que quando antes do parênteses tem o sinal mais, eu mantenho o sinal do resultado que está dentro do parênteses. Então, mais menos 3, mantém-se o menos 3. Então, nós resolvemos as operações que estão dentro do parênteses, que é a primeira prioridade. A segunda prioridade são as operações que estão indicadas dentro dos colchetes. O que eu tenho dentro do colchete? Dentro do colchete eu tenho aqui 5 vezes 2, menos 3 mais 7.
Também eu tenho uma operação aqui que tem prioridade, uma multiplicação. 5 vezes 2, 10. Agora eu tenho 10 menos 3 menos 6. A gente faz a operação na ordem em que elas aparecem. 10 menos 3 dá 7, 7 menos 6 dá 1. Como existe o menos antes do colchete, né, eu troco o sinal do resultado que está dentro do colchete. Então, menos 1. Aqui deu mais 1, 10 menos 3, 7 menos 6 deu 1, então menos 1. Menos 1, menos 6. Mesma coisa, faça as operações na ordem que elas aparecem. 8 menos 1, 7. 7 menos 6, 1. Então aqui nós colocamos mais uma vez, né, as prioridades. Primeiro, as operações estão dentro dos parênteses, fazemos primeiro os parênteses, depois fazemos as operações que estão dentro do colchete e, finalmente, as operações de adição e subtração que resultam no final. Espero com essa aula, essa simples explicação, eu tenha ajudado algum aluno. Essas aulas estão sempre postadas na minha página do YouTube, né? Essas aulas são gratuitas, né? Pode acessar, o público que desejar, pode copiar para o seu computador, para o seu celular, pode compartilhar com os amigos à vontade. Ok? Um abraço, até mais.